Já percebeu como as crianças são maravilhosas? Alegres, espontâneas, amáveis, confiantes, sonhadoras. Todos nós já fomos uma criança assim um dia. E essa qualidade da criança que fomos um dia deveria ser a luz natural a iluminar a nossa vida adulta hoje. Não é à toa que Jesus diz que o reino dos céus pertencem aos que são como as crianças. Ele estava chamando a nossa atenção para essa necessidade de resgatarmos essa nossa essência primordial nos dada por Deus, a nos curar e voltar a ser a pessoa plena que fomos projetados para ser. Mas será que isso é possível? E como fazer isso? É justamente sobre isso que a gente precisa conversar hoje. Bem-vindo, eu sou Gil Santos e esse é o GenteCast. Imagine por um instante uma criança, talvez com 5, 6 ou 7 anos de idade. Uma criança que deveria estar vivendo os dias mais leves e seguros da vida, mas que, em vez disso, cresceu em um ambiente de medo, críticas, rejeição ou abandono. Uma criança que ouviu palavras duras demais para um coração tão pequeno. Uma criança que aprendeu cedo demais que o mundo podia ferir. Talvez você tenha vivido uma infância parecida com a dessa criança. E mesmo depois de adulto, muitas vezes aquela criança ainda vive dentro de você, carregando inseguranças, carregando medos, carregando perguntas que nunca foram respondidas. Mas hoje eu quero te dizer algo muito importante. Sua história não terminou naquela dor, e as feridas da sua infância não definem quem você é. Existe dentro de você uma essência que nunca foi destruída. Uma identidade que Deus criou com amor, uma vida que foi projetada para ser vivida com alegria, confiança e plenitude. E talvez o caminho da cura comece justamente aqui, quando você decide olhar para aquela criança interior, não com vergonha, não com culpa, mas com compaixão. Hoje vamos falar sobre feridas da infância, sobre perdão, sobre resgatar quem você realmente é, e sobre como Deus pode transformar até as partes mais dolorosas da nossa história em caminhos de cura e vida. Respire fundo, porque essa conversa pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. Quando crianças crescem em lares disfuncionais ou sofrem algum tipo de abuso ou violência física ou emocional, tendem a se fechar dentro de si e a se tornar adultos desconectados de si mesmo e dessa essência primordial que Deus nos deu. E isso vem em forma de inseguranças, de medos, de traumas. Mas será que se reconectar e curar as feridas da nossa criança interior é possível? Eu sei que há histórias que começaram em lares difíceis, crianças que cresceram em ambientes tóxicos, disfuncionais, onde faltou cuidado, segurança e amor. Isso deixa traumas, deixa marcas profundas na nossa alma, que acompanham a gente pela vida toda. Porque tudo aquilo que ficou emocionalmente mal resolvido na infância tende a nos assombrar no presente em forma de timidez, insegurança, baixa autoestima, comportamento arrogante, perfeccionismo exagerado, autossabotagem e coisa do tipo. Mas sabe, também é verdade que em muitos casos, a força e muitas das virtudes que nós desenvolvemos e que temos hoje, nasceu justamente do fato de termos passado por essas dores da infância e sobrevivido a elas. Eu não quero dizer com isso que algo de ruim que nos tenha acontecido tenha sido bom ou necessário. O que eu quero é trazer a consciência de que se existe uma essência divina em você, ela foi capaz de fazer com que você superasse de alguma maneira aquilo, apesar de todas as dores. Porque dentro de você e de mim existe essa essência de superação. E quando nós nos abrimos para ela, nós somos capazes de, mesmo nas dores, mesmo dentro das nossas limitações, aprender de alguma forma com todo o mal que nos aconteceu. Eu não sei o que você passou na sua infância, nem como isso lhe afeta hoje. Mas é importante que você perceba também que o fato de você ainda estar aqui indica que você foi capaz de manter-se em pé, apesar de tudo que lhe aconteceu. Deus não está alheio à sua dor.
Alguns podem não perceber o cuidado dele por causa da intensidade da dor emocional ou sensação de desamparo que sentimos por conta do que aconteceu. Mas ele está ali. Como diz o Salmo 34, no versículo 18, Deus está próximo dos que têm o coração ferido. Outra coisa que é importante tomarmos consciência é de que nada do que aconteceu no passado foi culpa sua. Você era apenas uma criança. E saiba que, como criança, você não tinha qualquer controle acerca do mal que adultos lhe tenham feito. Não merecia passar por isso. E muito menos merece carregar o peso da culpa ou da autopunição por causa disso. Você não é culpado pelas falhas de caráter, pela maldade ou imaturidade dos adultos que lhe rodeavam e que lhe feriram quando na verdade deveriam ter lhe protegido. Entenda que muitas pessoas que passaram por traumas, por abusos, terminam replicando isso na vida dos seus filhos ou na vida de outras pessoas, principalmente de crianças. Saiba que essa pessoa estava replicando certamente uma dor que ele próprio sofreu. Mesmo assim, isso não justifica qualquer mal que lhe fizeram. Como crianças, nós não temos o poder sobre as violências sofridas, mas como adultos, nós temos a responsabilidade de não permitir que isso seja passado adiante, replicando isso em nossas vidas, afetando outras pessoas, principalmente nossos filhos. Dito isso, para que o passado não continue aprisionando o presente, o perdão precisa se tornar um caminho de libertação necessário. Não porque quem feriu você mereça, mas porque a cura só acontece plenamente quando decidimos quebrar o ciclo, entendendo que guardar essa dor apenas mantém a ferida aberta. Logo, perdoar não significa dizer que o que aconteceu não doeu, ou que não foi nada demais, ou tentar de alguma maneira justificar ou entender o comportamento de quem nos feriu. Perdoar significa, na verdade, um ato de autolibertação. Significa soltar as correntes que prendem seu coração à dor do passado. E isso é libertador. É dizer, eu reconheço o tamanho dessa dor. Eu ainda acho injusto. Eu ainda fico com raiva. Eu ainda estou magoado. Eu sei que eu não merecia isso. Eu fico triste com o que aconteceu. Mas eu escolho me libertar desse peso. Eu não tenho que carregar isso, porque isso não me faz bem. Não perdoar é como segurar uma corrente pesada à beira de um abismo. O abismo das sombras do seu passado. Lá embaixo você consegue enxergar as figuras que ainda te assombram. Traumas, violências, pessoas que te feriram. Elas gritam, zombam, sorriem de forma maliciosa, como se ainda tivessem poder sobre você. E quanto mais você segura essa corrente, mais essas figuras continuam te machucando. E as feridas nas suas mãos, nas mãos da sua alma, revelam isso. O peso não está apenas no que aconteceu, mas no seu apego a essa corrente. Agora perceba algo essencial. Soltar essa corrente, deixá-la cair no abismo do passado, é o único caminho para que suas feridas comecem a cicatrizar. E no instante em que você as solta, algo começa a acontecer. A cura não é mágica, nem imediata em sua totalidade, mas já começa a acontecer. A cura total pode levar um tempo. As cicatrizes podem permanecer, mas não como dor, mas sim como marcas de vitória de quem sobreviveu às dores do passado. De quem entendeu que perdoar não é aceitar o mal, mas libertar-se dele, deixando-o afundar no abismo do passado, permitindo finalmente que aquilo não mais te faça mal hoje. E as marcas que possam ter ficado vão te lembrar todos os dias que você foi capaz de atravessar, resistir e vencer tudo aquilo que um dia te feriu. Percebe? É uma autoconsciência. É necessário também se perdoar. Às vezes a gente
se culpa pelo que aconteceu. Sabe, como já dissemos, você não foi responsável pelo que fizeram com você quando era criança. Mas hoje você pode escolher deixar que essas dores parem de definir quem você é. Também é responsabilidade sua não permitir que suas dores do passado lhe leve a ferir outras pessoas ao seu redor, especialmente os seus filhos, ou você mesmo. Sabe, você pode, como adulto, interromper esse ciclo, tratar os outros e a si mesmo com a bondade que talvez tenha lhe faltado. A cura das nossas feridas de infância é um processo de amor e autoacolhimento diário. Isso se torna ainda mais poderoso quando buscamos em Deus a força e o amparo para isso. Porque o propósito é justamente resgatar aquela essência primordial que Ele nos deu e que nós tínhamos tão naturalmente quando éramos crianças. Por isso eu quero deixar 2 presentes para ajudar você nesse processo. Aqui na descrição do vídeo você vai achar um link onde vai poder baixar um material em PDF, onde selecionamos afirmações de cura e poder pautados na palavra de Deus. São pequenas orações baseadas em princípios e versículos bíblicos, que você vai poder fazer durante a semana. O outro presente é uma oração de reconexão e cura. Você vai ouvir agora, no final desse episódio, essa oração. Se esse episódio fez sentido para você, se inscreve no canal, partilha essa mensagem com amigos, outras pessoas que você acredita que precisam ouvir e aproveita para deixar também um comentário. Eu gostaria muito de ouvir o que você tem a falar sobre a sua experiência com esse primeiro episódio. Agora, deixo você com a oração guiada de acolhimento e te vejo no próximo episódio do GenteCast. Deus abençoe a sua vida.